O isolamento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial terminou em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão encenou um ataque surpresa às instalações militares americanas no Pacífico. O ataque mais devastador ocorreu em Pearl Harbor, a base naval havaiana, onde grande parte da frota americana do Pacífico estava ancorada. Em um ataque de 2 horas, aviões de guerra japoneses afundaram ou danificaram 18 navios de guerra e destruíram ao menos 164 aeronaves. Mais de 2.400 pessoas, contando com militares e civis, perderam suas vidas. A reação americana logo chegou. Embora chocados com os acontecimentos de 7 de dezembro, os americanos também estavam resolutos. Em 8 de dezembro, o presidente Roosevelt pediu ao Congresso que declarasse guerra ao Japão. A declaração foi aprovada com apenas um voto contrário. 3 dias depois, a Alemanha e a Itália, aliadas ao Japão, declararam guerra aos Estados Unidos. A América estava agora arrastada para uma guerra global. Tinha aliados nessa luta, principalmente a Grã-Bretanha e a União Soviética. Os relatórios históricos do Museu Americano da Segunda Guerra mostram que os Estados Unidos enfrentaram um trabalho gigantesco em dezembro de 1941. Mal equipada e ferida, a nação estava em guerra com 3 adversários formidáveis. Teve que se preparar para lutar em 2 frentes distantes e muito diferentes, a Europa e o Pacífico. Os Estados Unidos precisavam rapidamente aumentar, treinar e equipar uma vasta força militar. Ao mesmo tempo, precisava encontrar uma maneira de fornecer ajuda material a seus aliados, pressionados na Grã-Bretanha e na União Soviética. Afinal, o Reich estava do lado. Nos meses que se seguiram a Pearl Harbor, a nação mobilizou rapidamente seus recursos humanos e materiais para a guerra. As oportunidades e sacrifícios do tempo de guerra mudariam a América de maneiras profundas e, às vezes, inesperadas. Roosevelt, observando a situação na Europa, não perdeu tempo. Um ano antes de entrar na Segunda Guerra, Roosevelt e o Congresso aprovaram o primeiro alistamento militar em tempo de paz do país em setembro de 1940. Mesmo se antecipando, a principal tarefa enfrentada pelos Estados Unidos em 41 era criar e treinar uma força militar confiável. Foi então que, em dezembro de 41, o exército americano havia crescido para quase 2,2 milhões de soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais na ativa nas Forças Armadas. Ao chegarem aos campos de treinamento, os empossados foram despojados da liberdade e da individualidade que desfrutavam como civis. Eles tiveram que se adaptar a um modo de vida inteiramente novo, que envolvia inspeções de rotina e conduta militar rigorosa, além de rigoroso treinamento físico e de combate, compatível com a rotina no campo de batalha. No final de 1942, todos os homens de 18 a 64 anos foram obrigados a se registrar para o recrutamento, embora na prática o sistema se concentrasse em homens com menos de 38 anos. Eventualmente, 36 milhões de homens se registraram. Indivíduos foram selecionados a partir deste conjunto de mão de obra para exame por um dos mais de 6.000 conselhos locais de recrutamento, como se fossem as juntas militares no Brasil. Muitos homens se ofereceram como voluntários em vez de esperar para serem convocados. Dessa forma, eles poderiam escolher seu ramo de serviço. O campo de treinamento foi a forja na qual os civis começaram a se tornar homens e mulheres militares. Nos campos de treinamento, novos militares e mulheres eram submetidos a rigorosos condicionamentos físicos. Os novos militares foram treinados nos elementos básicos da vida militar e treinados para trabalhar como parte de uma equipe. Cada ramo do serviço militar exigia habilidades diferentes, mas todos os novos recrutas passavam por algumas semanas de treinamento básico, muitas vezes chamado de campo de treinamento. O objetivo era transformar a grande variedade de indivíduos que entraram no serviço em equipes de combatentes que pudessem trabalhar perfeitamente uns com os outros para alcançar esses objetivos. Para fazer isso, o treinamento básico ensinava um novo recruta a pensar em si mesmo menos como um indivíduo e mais como parte integrante de sua unidade. A Segunda Guerra Mundial causou a maior expansão no treinamento de recrutas na história do Corpo de Fuzileiros Navais de Parris Island.
Imediatamente após o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 41, a idade de recrutamento foi reduzido de 18 para 17 anos e os períodos de alistamento foram estendidos de 3 anos para até a duração da guerra. Em 16 de dezembro, o presidente Franklin Roosevelt aumentou a força autorizada do Corpo de Fuzileiros de 75 mil para 104 mil militares. A fim de abrigar a horda de pessoal que chega, cerca de 430 edifícios pré-fabricados foram montados. Desses, 58 eram quartéis de pessoal e 240 estruturas metálicas cilíndricas, conhecidas como CONCET, estavam localizados no depósito de recrutas, enquanto mais 42 quartéis e 90 outros CONCET surgiram no campo de tiro. Cada quartel abrigava 64 homens. Cada CONCET poderia abrigar 16 homens. Com a expansão das instalações do depósito, o número de batalhões de recrutamento foi aumentado de 4 para 12. Inicialmente, o treinamento foi reduzido de 8 para 4 semanas, antes de expandir para 7 semanas. No final da guerra, os recrutas receberam 16 semanas de treinamento. Após 2 meses do evento de Pearl Harbor, o número de recrutas cresceu de 2.869 em 4 batalhões para mais de 15 mil em 13 batalhões. No ápice do conflito, em fevereiro de 44, o comandante dos fuzileiros aprovou um cronograma de treinamento de 16 semanas, com 8 semanas de treinamento básico e 8 de treinamento de campo. Outro ponto importante está o benefício que a guerra trouxe para o governo americano. Indústria após indústria, os americanos realizaram milagres de produção. A história ajuda a capturar a escala do esforço de defesa. Em 1940, o presidente Roosevelt chocou o Congresso ao propor a construção de 50 mil aeronaves por ano. Em 44, a nação fez quase o dobro desse número. Só a enorme fábrica de bombardeiros William Rand, da Ford, produzia quase um avião por hora em março de 1944. Para alcançar aumentos como esse, os gastos com defesa saltaram de 1,5 bilhão de dólares em 1940 para 81,5 bilhões em 1945. Em 1944, os Estados Unidos lideravam o mundo na produção de armas, ganhando mais do que o suficiente para suprir suas necessidades militares. Esse cenário foi confirmado posteriormente. A produção econômica anual, medida pelo Produto Nacional Bruto, mais que dobrou, passando de 99,7 bilhões de dólares em 1940 para quase 212 bilhões de dólares em 1945. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.